Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. É realmente uma novidade para nós estarmos aqui adorando o Senhor de forma não tradicional, como nós costumamos fazer, mas cremos que nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso e nós vamos juntos adorar o Senhor com toda alegria no nosso coração. Para isso eu convido os irmãos que juntos abramos a palavra do Senhor no Salmo de número 122. Eu quero ler apenas o verso de número 1 com os irmãos do Salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí você pode perguntar, mas nós não estamos indo na igreja, não estamos saindo de casa para ir ao templo. Mas a própria palavra do Senhor também nos diz, no Evangelho de Mateus, que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele ali está. Então nós estamos sim na presença do Senhor, eu aqui, você no seu lar, com sua família, e nós juntos vamos bendizer e adorar o Senhor. Para isso eu convido você a fechar os teus olhos nesse instante, aí onde você está, e nós vamos juntos orar, já agradecendo a Deus pelo privilégio de poder estarmos juntos e adorarmos o nome dele. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, nós louvamos o teu nome, Pai, pela bênção que o Senhor nos proporciona de estarmos como povo do Senhor, reunidos, usando a tecnologia que o Senhor mesmo deu conhecimento para que o homem criasse, ó Deus, e juntos podermos adorar o seu nome. Nós queremos te oferecer um culto agradável, ó Deus, e que o Senhor se agrade de todos os momentos, de todos os atos desse culto que nós vamos fazer. Porque nós não estamos fazendo para nós, mas nós queremos apresentar um culto agradável ao Senhor. Fica conosco, Deus, nos orienta, nos ilumina, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para juntos cantarmos o hino de número 19. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu.
Irmãos, vamos juntos compartilhar de mais um texto da palavra do Senhor, texto que se encontra agora no Salmo de número 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observardes, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Amados, se nós olharmos para a nossa vida, os passos que temos dado, as murmurações que temos feito, quem de nós pode se considerar justo, pode se considerar sem pecado na presença do nosso Deus? A palavra de Deus que nós lemos nesta hora diz que Deus escuta o nosso clamor, que Deus tem os ouvidos alertas às nossas súplicas e que Deus não simplesmente nos perdoa, mas Ele também apaga a nossa transgressão. O salmista diz: se observardes, Senhor, as iniquidades, quem subsistiria? Mas nas mãos do nosso Deus está o perdão. Por isso nós o tememos, porque o Senhor, o Deus que nós servimos, o Criador dos céus e da terra, é o único que tem poder e autoridade para nos perdoar os pecados. Vamos confessar os nossos pecados nessa hora? Vamos falar com Deus? Vamos meditar e pensar em tudo aquilo que nós lemos aqui, no poder que Deus tem, quem Deus é e quem somos nós. E juntos, então, vamos confessar a Ele as nossas faltas. Pai, nós nos entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, e clamamos a Ti o Teu perdão. Porque sabemos, ó Deus, daquilo que somos formado, sabemos que somos pó, Senhor, e que o Senhor sonda e conhece a nossa vida, o nosso coração. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor. Vem perdoar o Teu povo. Perdoa a Tua igreja pelo perdão coletivo que tantas vezes, ó Pai, nós insistimos em fazer. Perdoa, Senhor, também individualmente a cada um nessa hora. Cada um que aqui está, Pai querido, apresentando ao Senhor, ó Deus, as suas faltas, a sua súplica e clamando a Deus pelo perdão dos seus pecados. Perdoa, Senhor. Perdoa, e que esse perdão que o Senhor derrama sobre nós nos traga cada vez mais temor do Senhor, entendendo que tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós deixamos de fazer, está debaixo do conhecimento, do olhar do Senhor. Perdoa o Teu povo, Pai, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Acompanhe aí e cante conosco o hino de número 74. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por Teu grande amor, pois Tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim
Vamos dar continuidade ao nosso culto e vamos meditar agora na palavra do Senhor que é verdade, a palavra do Senhor que não falta, que não falha, que não pode ser mudada, porque ela não é palavra de homem, mas é a palavra do Deus poderoso. Assim como ele diz no Salmo de número 119, verso 160, as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para todo sempre. Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos um pouco na palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Que a graça e a misericórdia do Senhor estejam conosco nesse momento, que o Espírito esteja ministrando aos nossos corações a palavra de Deus. Para esse momento eu convido que os irmãos estejam abrindo a sua Bíblia aí, na sua casa, com a sua família, num salmo muito conhecido, o salmo de número 100. Eu vou fazer a leitura para os irmãos aqui e nós vamos acompanhar esse salmo e meditar nele para a nossa instrução nesta noite. Salmo de número 100, ele tem por título Salmo de Ações de Graça. E a palavra de Deus nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Amado, aí na sua casa, junto com a sua família, curve a sua cabeça, feche os seus olhos em oração. Nós vamos orar pedindo a instrução do Espírito Santo de Deus. Pai, nós estamos na Tua presença, diante da Tua palavra, pedindo, Pai, que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra aos nossos corações. Ilumina as nossas mentes, ó Pai, dá-nos sabedoria para entendermos aquilo que o Senhor deseja das nossas vidas, ó Pai. Nós oramos pedindo pelas famílias, por todos aqueles que estão neste momento reunidos, Pai, como igreja, família de Deus, que a Tua bênção esteja sobre essas vidas, ó Pai. Nós oramos assim, pedindo a Tua bênção nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, esse é um salmo muito conhecido, é um salmo pequeno até, e esse salmo, ele é uma convocação para nós cultuarmos ao nosso Deus. E em outros tempos esse salmo é um convite para entrada no templo. Ele é um cântico que se cantava na entrada do templo. E os exemplos para que a gente entenda isso está ali no versículo 4, né, quando ele vai dizer assim: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Então o povo cantava esse salmo, entoava esse salmo na entrada para o templo de Jerusalém. Mas o que me chamou a atenção, amados, nesse salmo é justamente essa questão que nós estamos vivendo no momento atual. A circunstância onde nós não podemos mais entrar no templo. Como entender esse salmo, como entender o convite de Deus nessa situação que às vezes nos constrange. Muitos podem estar pensando que é inadmissível que nós não possamos ir ao templo. Até tem pastores que estão com esse problema, se mantém o trabalho, se mandam as pessoas ficarem em casa. É uma situação que nós nunca vivemos, de termos que nos afastar dos irmãos, de não irmos mais à igreja. Eu estava comentando com o irmão há pouco tempo, nós passamos a vida toda convidando o povo para vir para a igreja e agora nós precisamos pedir para que eles fiquem em casa. Essa é a situação que nós vivemos, amados, e há algumas verdades que nós vamos aprender nesse salmo sobre o que é o culto a Deus. A verdade, amados, é que Deus não habita em templos feitos por mãos. Atos 17 vai nos dizer isso.
E essa é uma verdade que nós temos que ter no nosso coração nesses momentos que estamos passando. Compreender isso, amados, aceitar isso e viver isso é a resposta para os nossos dias. O problema é que nós estamos tão acostumados com a reunião no templo, que quando algo nos impossibilita de estarmos lá, isso nos incomoda, nos tira o chão muitas vezes. Eu confesso aos irmãos que eu mesmo ainda estou meio perdido nessa questão de não poder ir à casa do Senhor, não poder estar ali pregando para os irmãos, de olhar no olho dos irmãos enquanto eu estou falando, de ter que estar olhando para uma câmera e não para o rosto dos nossos irmãos. E isso é totalmente inusitado, isso é uma coisa que nós estamos vivendo e que nós nunca vivemos antes. Por isso, amados, nesses tempos eu creio, pela misericórdia de Deus, que nós temos que refletir naquilo que muitas vezes nós sacralizamos e que não é santo. Coisas que realmente nós queremos tornar santos, mas não é santo. Esse salmo tem muito a nos ensinar, amados, nessa questão. O nosso relacionamento com Deus e do culto que Ele deseja que nós ofereçamos a Ele. Aqui está, amados, a base daquele culto que Deus realmente quer. Aquele culto que realmente Deus deseja dos nossos corações. É um salmo que ensina sobre a nossa atitude de nos aproximarmos de Deus para cultuá-lo. Por isso, amados, em primeiro lugar, nós vamos ver que este salmo ele tem 7 imperativos. E esses 7 imperativos, o primeiro deles está no verso 1. O primeiro deles diz celebrai. O segundo diz servi e apresentai-vos. No verso 3 diz sabei. No verso 4 diz entrai, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. 7 imperativos. Imperativo, amado, é ordem de Deus. Então, por aí nós começamos a perceber o que é que Deus quer das nossas vidas quando nós nos apresentamos para cultuá-lo. Nesses imperativos, amados, se destacam 2 coisas. Todos eles estão condicionados a 2 coisas importantes na nossa adoração: alegria e gratidão. Primeiro ponto do nosso sermão, amados, é justamente isso. O povo de Deus deve cultuá-lo com alegria. Versos de 1 até 3. E ele diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Alegria em primeiro lugar, amados. Nós vamos ver que nesses 3 primeiros versículos, nós vamos observar que a adoração para o qual nós somos convocados é direcionada ao Senhor. Quando você vê aí na sua Bíblia a palavra Senhor em letras maiúsculas, todas as letras maiúsculas, essa palavra no original é Yahvé. É o Deus de Israel. Note que este nome é mencionado em cada um dos 3 versículos. Os 3 primeiros versículos vão ter esse nome, iniciais, e em cada caso está ligado a um imperativo. O nome de Deus está ligado a um imperativo. Podemos ler assim, os 3 versículos: celebrai com júbilo a Yahvé, servi a Yahvé, e sabei que Yahvé é Deus. Isso nos lembra, amado, algo importante, que o culto é o encontro de Deus com o seu povo. Em primeiro lugar, a primeira lição que nós aprendemos é isso: encontro de Deus com o seu povo. Mas como é que o povo da aliança que Deus fez, o povo que Ele escolheu, deve cultuar a Deus? E o salmista diz, versículo 1, celebrai com júbilo. Essa expressão júbilo, amados, é um grito cheio de alegria. Essa é a tradução de júbilo, grito cheio de alegria.
É imperativo aqui que o verdadeiro culto a Deus parta de coração que tem muita alegria de estar na presença dele. Isso é o primeiro requisito que Deus quer para ser cultuado, que nós estejamos na presença dele com muita alegria. Então ele vai dizer: celebrai com júbilo a Yahvé, celebrai com júbilo ao Deus de Israel. Mas quem deve celebrar com júbilo? E ele diz assim: todas as terras. Celebrai com júbilo ao Senhor, celebrai com júbilo a Yahvé, todas as terras. E amados, isso já nos traz uma lição importante. Apesar de todas as terras aqui para nós seja plural, no texto hebraico isso é singular. Ali o autor está no singular dizendo que é uma unidade, todas as terras, uma unidade. Para nós é plural, mas para ele o significado de todas as terras é que é um só adorando a Deus, mas isso é composto de todos os adoradores em todos os tempos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E essa questão da unidade é importante, amados. Isto é, não só os israelitas, aqui já no Antigo Testamento, quando ele fala todas as terras, ele não está referindo somente ao povo que estava ali, que era o povo de Deus de Israel naquele momento, mas essa adoração é de toda a terra, da terra inteira. E isso devia ser feito de forma com muita alegria. Na linguagem de hoje, ela vai dizer todos os moradores da terra. E isso já significa que o número de adoradores, amados, não cabia no templo. Se fosse dessa forma, o culto exigido por Deus, que toda a terra estivesse adorando com alegria ao Senhor, celebrando ao Senhor, isso já não caberia dentro do templo de Jerusalém. Então toda a terra, o versículo 2, toda a terra é chamada a servir o Senhor. Quando ele diz servir ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, novamente, né? Júbilo e agora alegria. O serviço, o nosso culto é serviço ao Senhor, e isso deve ser feito com alegria. Ainda no verso 2, amados, nós lemos também: apresentai-vos diante dele com cântico. A palavra cântico aqui é um outro termo que também se refere a um grito, um brado de alegria, um brado de louvor. No nosso contexto nós associamos cântico, né, apenas à música, mas o contexto do Antigo Testamento não é isso, não era a maneira de se expressar diante de Deus, né? Não é só cantar, mas é uma expressão de louvor, de grande alegria ao Senhor. Isso significa apresentar-vos a Ele com cântico. Então observamos que nos 2 primeiros versículos, amados, deste salmo, toda a terra é convocada para prestar culto ao Senhor, o Deus da aliança, com um coração cheio de alegria. Esse é o primeiro ponto. Os imperativos e como eles devem ser observados. Não com tristeza, com amargura, simplesmente por obedecer, mas eles tinham que ser obedientes, mas com alegria, com desejo de realmente obedecer aquilo que Deus quer. Mas qual a razão dessa alegria? A pergunta é essa, né? Então o texto vai dizer também por que é que nós devemos nos alegrar, né? E o verso 3 vai dizer isso para nós. Ele diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aí está a razão da alegria do povo de Deus diante da adoração. Este saber tem essa ideia de reconhecimento público, de confessar que o Senhor é Deus. É o Deus que estabeleceu uma aliança com o seu povo, é o único Deus. Saber é, portanto, uma confissão de fé. Quando ele diz sabei que o Senhor é Deus, é uma confissão de fé. E isso tem que ser feito também, como eu já disse, com alegria. Confessar que o Senhor é Deus. Assim, amados, se nota que
esta alegria no cultuar procede do nosso conhecimento de Deus. Se nós conhecemos o Deus que temos, nós vamos realmente louvá-lo, adorá-lo com muita alegria. Sabei que o Senhor é Deus. O que deve levar a este reconhecimento de que o Senhor é o único Deus? O que será que vai nos levar a isso? A resposta vem logo a seguir quando ele diz: foi Ele quem nos fez. Por que é que eu tenho que adorar a Deus? Por que é que eu tenho que louvar a Deus e com tanta alegria? Porque foi Ele que me fez. Essa é a razão suficiente. E ele diz: somos o seu povo. Amados, de novo, vai falar daqueles que pertencem ao povo de Deus. E ele nos fez povo seu, ele nos fez família sua, filhos dele. Isso é motivo, amados, de grande alegria. E depois ele vai dizer: rebanho do seu pastoreio. Ele cuida das nossas vidas. A razão para a nossa alegria vem do fato de que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, dele somos. Para Israel significava que haviam sido criados como povo em todos os sentidos. E todos os sentidos, quando falava que eles eram o povo de Deus, amados, isso vem à mente deles o chamado de Abraão, vem a libertação do Egito, depois a entrega dos 10 mandamentos no Sinai, a conquista da terra de Canaã, as promessas feitas a Davi, tudo isso vem à mente dele quando eles são chamados de povo de Deus. Isso, amados, reforça quando se diz: somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Essa mesma concepção nós temos que ter. Quanto é que o Senhor já fez por nós? E isso deve encher o nosso coração de alegria. O Senhor já fez muito por nós. O povo de Deus pertence a Ele e está sob seu cuidado e proteção. São as ovelhas do seu pasto. Isso é muito interessante, amados. Isso não se restringe apenas ao povo de Israel. Nós vamos ler aí em João 10,16, que Jesus vai dizer o seguinte: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Isso também inclui a todos nós que recebemos o Senhor Jesus como Salvador, que temos um compromisso com o Senhor e que sabemos o que Ele já fez por nós. Então, em primeiro lugar, amados, o Salmo nos ensina que todo o povo de Deus, sejam judeus ou gentios, devem cultuá-lo com alegria. Vamos agora ao segundo ponto, amados. O segundo ponto é justamente a aplicação dos imperativos de Deus com alguma coisa que nós podemos ver nos versículos 4 e 5. O povo de Deus deve cultuá-lo com gratidão. Alegria em primeiro lugar na obediência e agora gratidão. Não há como obedecer apenas sem nós sermos agradecidos. Verso 4 vai dizer: entrai por suas portas com ações de graças, nos seus átrios com o hino do louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. No verso 4 encontramos 2 imperativos aí que falam sobre o dever de nos aproximar para cultuar. O primeiro, nós temos entrai. Entrai por suas portas com ações de graça. Embora aqui tenhamos o sentido de entrar no templo físico, quando a gente lê isso, a intenção e o que a gente vê é entrar num templo físico, mas na verdade o texto fala da maneira como devemos nos aproximar de Deus. Entrar no templo físico é ao mínimo, amados. A verdadeira adoração não é entrar no templo físico hoje, mas é se aproximar de Deus. A palavra hebraica para ações de graça aqui é a mesma que encontramos no título do salmo. É um salmo de ação de graça, é um salmo de gratidão a Deus. Então a gratidão é muito importante na observância daquilo que Deus quer como culto. Devemos nos apresentar a Ele, entrar por suas portas, nos aproximar dEle, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele já fez. Este é um salmo de ações de graça, de gratidão a Deus. É como se o salmista dissesse: ao entrar para cultuar, entre agradecendo. Entre na presença de Deus com um coração grato por aquilo que Ele já fez por você.
E há muito, amados, muito para agradecermos. Temos mais, na verdade, que agradecer do que pedir. Mas o que muitas vezes a gente faz é pedir mais do que agradecer. E agradecer muitas vezes nós nos esquecemos. E depois nós temos a outra expressão que diz: e nos seus átrios com hinos de louvor. O átrio era o local dentro das dependências do templo, onde o povo ficava. Depois disso, tinha o lugar do santo e do santo dos santos. Eram outras divisões do templo. Era como se fosse o pátio do templo. O átrio é o pátio do templo. O salmista está falando novamente sobre a aproximação para cultuar a Deus. Eles estão no átrio, estão no pátio do templo. Isso nos mostra que o culto não é apenas dentro do templo, embora isso também aconteça, mas toda a nossa vida deve ser um culto a Deus. Todo momento que nós nos aproximarmos de Deus e buscarmos a sua presença é culto. Já nos átrios o povo estava louvando com hinos de louvor aquele que é perfeito, aquele que é santo, aquele que cuida com amor das nossas vidas. A isso acrescenta-se 2 imperativos: render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. A ênfase aqui, amados, é que o culto a Deus é aproximar-se dele com gratidão, louvando pelo que ele é e pelo que ele fez e por aquilo que ele ainda vai fazer. Mas qual a razão da gratidão? Para a alegria nós vimos a razão. Qual a razão da nossa gratidão? O verso 3 mostrou a razão da alegria. E agora o verso 5 nos mostra a razão da gratidão. Ele diz assim: porque o Senhor é bom. Por que você tem que agradecer a Deus? Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. 3 coisas importantes, 3 atributos de Deus estão aí: bondade, misericórdia e fidelidade. A bondade, amados, traz a lembrança do cuidado que Deus tem com o seu povo. Tudo que temos, tudo que somos, brota de uma única fonte: da bondade de Deus para com as nossas vidas. A misericórdia, amados, é um termo que se refere ao amor de Deus. Ele nos ama a ponto de entrar na nossa história, de colocar o seu coração na nossa miséria. Isso quer dizer misericórdia, é colocar o coração na miséria do outro. E Deus fez isso com o seu Filho. Ele colocou o seu próprio Filho, tornou o homem, entrou na miséria do homem neste mundo e demonstrou o seu amor por nós. Fidelidade, amados, é o terceiro atributo, expressa a firmeza, é a garantia de que Deus cumpre as suas promessas e que, apesar das fraquezas do seu povo, Ele mantém a sua aliança. Fidelidade, o Senhor é sempre fiel. A infidelidade está conosco e nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Deus deseja que nós sejamos fiéis. Ser fiel também é culto a Deus. Mas não podemos esquecer que Ele é fiel, e isso é atributo de Deus. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, amados. Isso nós temos que ter no nosso coração, em todos os tempos da nossa vida, seja de bonança, seja de tristeza, seja de perdas. Amados, o Senhor, nosso Deus, é fiel. O importante aqui, amados, é a conexão entre o verso 3 e o verso 5, que é justamente aquela questão do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Ele é o nosso pastor. A sua bondade e a sua misericórdia estão sempre presentes. O pastor cuida, das nossas ovelhas. E isso é ensinado num salmo também muito conhecido por nós. É o Salmo 23. E no versículo 6, vocês vão ver aí, ele vai dizer assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha que segurança, amados. Quem é o nosso Deus? Por que é que nós devemos agradecê-lo?
O Salmo expressa essa gratidão, amados, que nós devemos ter, e por tudo isso nós devemos entrar na sua presença com os nossos corações gratos. Pense nisso. Para o povo da antiga aliança, havia restrições de partes do templo. Eles não podiam entrar, por exemplo, no santo, que era somente os sacerdotes poderiam entrar. E também não podia entrar no Santo dos Santos, que era o sumo sacerdote, e ele só entrava uma vez por ano neste local. Mas hoje, amados, nós temos um privilégio muito maior. Por causa da obra de Cristo, Deus nos recebe em graça novamente na sua presença. Amados, o culto hoje é estar na presença de Deus, e Cristo morreu, e a palavra nos diz que quando Ele morreu, o véu do templo se rasgou. Isso é, permitiu o nosso acesso a Deus diretamente através da obra de Jesus Cristo. Então hoje nós temos acesso direto a Deus, podemos cultuá-lo onde quer que nós estejamos. A nossa vida é uma vida de adoração e de culto a Deus. Não precisamos estar no templo, amados. A nossa vida tem que ser um culto a Deus. E o acesso, amados, é a todo aquele que crê em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso acesso a Deus. Se você quer ter acesso a Deus hoje, diante de tantas circunstâncias ruins que nós estamos vivendo, o acesso a Deus é Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós podemos nos achegar a Deus, e Ele é o único caminho, diz a palavra de Deus, que nos leva à presença do Pai. E lá nós vamos obedecer os imperativos, e lá nós vamos nos alegrar, e lá nós vamos agradecer a Deus por podermos estar na sua presença. Eu quero deixar um último texto para os irmãos aqui, que está em Mateus, capítulo 18, versos 20. Ele diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amados, é muito bom nós estarmos na companhia dos irmãos. É muito bom a gente estar no templo louvando a Deus com alegria, com gratidão. Mas não devemos esquecer, amados, que pela obra de Cristo Jesus, hoje, nós temos acesso direto a Deus onde quer que nós estejamos. Se você está na sua casa, com a sua família, agora, nesse momento, é a igreja do Senhor reunida ali. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. O Senhor está acessível a nós. Não é necessário exatamente nós estarmos no templo. Isso nós temos que entender. O templo já não é mais as 4 paredes, amados. O templo somos nós, templo do Espírito Santo. E onde nós estivermos, nós podemos cultuar ao nosso Deus. Eu quero só lembrar os imperativos aqui que nós falamos. Celebrai, servi, sabei, entrai, aproximai. Esses são os imperativos que Deus requer para ser cultuado. E esses imperativos devem ser observados sempre, não como uma mera imposição de Deus para as nossas vidas, mas eles devem ser celebrados com alegria e com gratidão. Esse é o culto que agrada a Deus. Que o Senhor, em Cristo Jesus, nos abençoe, amados, e nos leve a adorá-lo em espírito e em verdade. Que Deus assim nos ensine e nos abençoe e nos faça viver na presença dEle nesses tempos difíceis que vivemos. Queira Deus que um dia nós possamos voltar à nossa comunhão que tínhamos antes, mas, amados, entender que o Senhor não precisa mais das 4 paredes. Ele precisa do teu coração, Ele precisa da tua família reunida, Ele precisa realmente estar diante do seu povo e o seu povo diante dele, através da obra que Cristo fez. Que Deus assim nos abençoe. Amém, amados. Amados, estamos encerrando o nosso culto nessa noite e eu queria, depois da palavra, eu gostaria de orar mais uma vez com os irmãos. Depois da oração nós impetramos a bênção e vamos cantar para finalizar este culto. Nós vamos cantar o hino de número 399. Cante conosco depois no final, se alegre aí com aqueles que estão com você
que seja um momento realmente de alegria e gratidão ao nosso Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, pense em Deus, vamos orar. Pai, nós agradecemos pelo momento que nós estivemos aqui, ó Pai, buscando a Tua presença em oração, Te louvando através dos louvores, ó Pai, da adoração, ó Pai, ouvindo a Tua palavra também, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito falou conosco nesta noite, ó Deus. As dificuldades têm sido grandes, ó Pai, um momento que nós nunca sonhávamos viver, ó Deus, e que hoje estamos vivendo, ó Pai. Muito disso pela desobediência do homem, ó Pai. Tem misericórdia, Pai, do Teu povo. Tem misericórdia de cada um de nós. Tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia, Pai, do mundo todo que passa, Senhor, por esse momento de dificuldades. Tem misericórdia por aqueles que perderam seus entes queridos, ó Deus. Consola, conforta esses familiares. Pai, tem misericórdia dos profissionais, ó Pai, que estão trabalhando, Senhor, buscando salvar vidas, ó Deus. Dê a eles sabedoria do alto, ó Deus. Que Tu possas estar, Senhor, capacitando aqueles que têm a responsabilidade de buscar uma cura, ó Deus. Que tudo esteja, Senhor, nas Tuas mãos e que tudo, Senhor, seja de acordo com a Tua vontade, ó Pai. E que nós possamos assim, Senhor, estar sempre na Tua presença através do sacrifício de Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Enche o nosso coração, apesar das circunstâncias, de alegria e gratidão, ó Deus. E que a nossa vida seja um culto permanente a Ti, ó Deus. Que assim seja, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Recebei a bênção, amados. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós. Tenha misericórdia de vós e vos dê a paz. E que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a iluminação e o poder para testemunhar do Espírito Santo de Deus esteja convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino. Findado agora o culto a Deus prestado em Teu louvor, despede em paz e guia os Teus até chegarmos lá nos céus, ó Pai de vero amor. De Cristo dá-nos sempre ter a graça singular